E se a chave para interromper o ciclo de inflamação sistêmica e reverter o envelhecimento celular mais agressivo não estiver trancada na patente de um laboratório multibilionário, mas sim em uma semente prensada a frio usada na antiguidade que consegue atingir 5 vias biológicas simultaneamente. É uma premissa que exige rigor absoluto. Hoje vamos dissecar uma literatura científica incrivelmente vasta para aqueles que nos acompanham. Fato. Estamos falando de uma análise aprofundada das fontes, com mais de 2.000 publicações revisadas por pares até este ano de 2024. O foco é estritamente no óleo de semente de Nigella sativa, o cominho preto. Mais especificamente no seu principal composto bioativo, a timoquinona. É uma verdadeira quebra de paradigma na forma como a medicina regenerativa enxerga intervenções clínicas. Sim, porque existe um ruído tremendo no mercado de saúde natural, mas os dados que temos em mãos hoje são ancorados em bioquímica rigorosa. Exatamente. A timoquinona atua como um maestro metabólico. E entender a mecânica celular por trás disso é fundamental para o manejo de pacientes sêniores. O que me leva ao nosso alerta de saúde urgente. Precisamos estabelecer a gravidade dessa discussão logo no início, principalmente para a população com mais de 60 anos. Com certeza. A deterioração da pele nessa faixa etária é frequentemente subestimada. Sim, ver a pele afinando, perdendo elasticidade ou demorando semanas para cicatrizar um arranhão não é um mero inconveniente estético. Trata-se de um alarme de incêndio sistêmico. Veja, a pele é um órgão dinâmico. Ela opera com vias transdérmicas ativas, canais microscópicos que permitem a passagem de moléculas do ambiente diretamente para a corrente sanguínea. E para os órgãos internos, cadê? Essa perspectiva anatômica muda tudo quando analisamos o declínio fisiológico. Correto. Após os 60 anos, a produção de colágeno despenca de 1 a 2% ao ano. A barreira dérmica afina drasticamente. Mas a patologia real não está na superfície. A verdadeira catástrofe ocorre em nível subcelular, não é mesmo? Sem dúvida. As mitocôndrias celulares tornam-se ineficientes e começam a falhar. Elas passam a produzir as chamadas espécies reativas de oxigênio, ou radicais livres, em taxas perigosíssimas. É um lixo metabólico contínuo. E o corpo sênior perde a capacidade de limpar essa sujeira na velocidade necessária. O tecido entra em um estado de estresse oxidativo crônico. E o detalhe clínico crucial que a literatura médica moderna consolidou é que esse fogo não fica contido na pele. Exato. Esse estresse cutâneo é o gatilho primário da inflamação sistêmica. Os marcadores inflamatórios transbordam para a circulação. Precisamente. Eles acabam alimentando a progressão de condições graves, como artrite, patologias cardiovasculares e até mesmo o declínio neurodegenerativo. A pele doente age como uma antena, transmitindo sinais de inflamação para o resto do corpo. Sabendo que o incêndio começa ali e se espalha, a intervenção precisa ser profunda. É nesse cenário de deterioração acelerada que a timoquina revela sua arquitetura singular. Na medicina alopática tradicional, o desenho de um medicamento geralmente visa uma única via biológica. É a lógica clássica do atirador de elite, focando em um único alvo. O problema dessa abordagem de alvo único é que o envelhecimento é um processo multifatorial. Exatamente. A inflamação e a oxidação não operam em vias isoladas. A timoquinona, ao contrário dos produtos farmacêuticos tradicionais, atua simultaneamente em 5 vias biológicas distintas. O que nos leva à primeira grande intervenção celular documentada nas fontes: a ação anti-inflamatória direta. Sim, o mecanismo número 1. Os dados mostram de forma inequívoca que a timoquinona inibe a enzima ciclooxigenase 2, ou COX-2, em nível celular. E a inibição da COX-2 é exatamente o mecanismo de ação de medicamentos comuns como o ibuprofeno ou o naproxeno. É assim que bloqueamos a cascata de prostaglandinas. Correto, para aliviar a dor e o inchaço sistêmico.
Mas a vantagem biológica crítica da timoquinona é que ela consegue interromper essa cascata sem o custo tóxico associado. Fato. O uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroides frequentemente resulta na destruição do revestimento gastrointestinal. Além de sobrecarga hepática severa e danos à filtração renal, a timoquinona silencia a enzima celularmente sem gerar essa toxicidade secundária gastrointestinal ou hepática. Temos ensaios clínicos em humanos, citados na literatura, que demonstraram redução significativa dos marcadores de inflamação da pele. E isso com apenas 6 semanas de uso noturno contínuo. Alterar a química da inflamação em 6 semanas é um dado clínico altamente expressivo. E isso nos leva diretamente ao segundo mecanismo: a atividade antioxidante endógena. Que é onde ocorre o controle do estresse oxidativo. A molécula atua diretamente como um varredor de radicais livres, neutralizando aquela sujeira metabólica que mencionamos. Mas a verdadeira virada de jogo, o impacto fisiológico profundo, acontece através da ativação da via NRF2. A via NRF2. Para quem nos ouve entender a gravidade disso, estamos falando do fator de transcrição que é o interruptor mestre do sistema de defesa. Exato. É o regulador central da expressão genética para defesas antioxidantes. Quando a timoquinona aciona essa via, ela força o núcleo da célula a iniciar uma produção massiva de antioxidantes endógenos. Como a glutationa, por exemplo. Eu gosto de usar uma analogia estritamente médica aqui. Pensemos no corpo como uma base militar em combate crônico contra a oxidação. É uma excelente forma de visualizar o processo. A administração de antioxidantes comuns, como altas doses de vitamina C oral, equivale a fornecer suprimentos temporários a essa base. O benefício dura até o caminhão esvaziar. Perfeito. A biodisponibilidade se esgota rapidamente e o paciente volta à estaca zero. Mas ativar a via NRF2 com a timoquinona é o equivalente a reativar a própria fábrica de munições da base militar. A célula volta a sintetizar sua própria glutationa continuamente. A biologia sempre favorece essa produção endógena. O corpo sabe com precisão cirúrgica onde e quando utilizar o antioxidante que ele mesmo sintetizou sem dependência externa. O que me obriga a levantar um questionamento clínico crítico sobre os limites fisiológicos, digamos em um paciente com estresse oxidativo já avançado. Sim, o teto biológico. É uma variável incompornável. Um paciente de 80 anos, onde o tecido já sofreu décadas de dano ininterrupto, essa ativação endógena pela timoquinona tem força suficiente para reverter o quadro? A timoquinona não reescreve a idade cronológica das células. Isso precisa ficar claro. Ninguém de 80 anos vai apresentar os níveis séricos de glutationa de um indivíduo de 20. Obviamente, a senescência impõe limites estruturais. No entanto, o ponto fundamental é a mudança relativa. Mesmo em tecidos intensamente envelhecidos, as células mantêm a maquinaria genética latente. Faltava apenas o sinal molecular. Então, ao restabelecer a sinalização, o salto qualitativo interrompe o ciclo de dano inflamatório, mesmo partindo de uma base prejudicada. Exatamente. A estabilização do ambiente celular pelo controle do estresse oxidativo e da inflamação cria o cenário necessário para o mecanismo número 3. Que é a regeneração celular profunda, a ativação de células-tronco. Porque não basta apenas limpar o tecido, precisamos de reconstrução estrutural. Correto. A pele contém células tronco epidérmicas que são encarregadas da regeneração contínua. Mas com o envelhecimento, elas entram em um estado profundo de dormência. Elas param de se dividir, o que explica por que os idosos sofrem com cicatrização extremamente lenta e afinamento severo da pele. E os dados que revisamos indicam que a timoquinona atua regulando positivamente proteínas de sinalização específicas para reverter isso, particularmente o complexo da via W-ente-beta-catenina. A via W-ente-beta-catenina atua praticamente como um alarme. O resultado clínico é o despertar dessas células tronco adormecidas, ordenando divisão e reparo tecidual.
E para a população sênior que lida diariamente com o risco de ulcerações e feridas que não fecham, devolver essa competência regenerativa é vital. É a manutenção básica da barreira de sobrevivência do corpo contra infecções crônicas, o que nos conecta organicamente ao mecanismo 4, a modulação do microbioma. Sim, a integridade da barreira física depende da integridade da flora microbiana. O envelhecimento desregula brutalmente o microbioma da pele. Gerando condições crônicas como eczema severo, psoríase e rosácea. A resposta clínica alopática padrão para isso frequentemente envolve antibióticos tópicos agressivos. E aí reside a falha estrutural dessa abordagem. Porque antibióticos tradicionais aniquilam bactérias indiscriminadamente. É o oposto de tratar a disbiose a longo prazo. Exato. Eles limpam o terreno inicialmente, mas erradicam as bactérias benéficas junto, deixando o tecido extremamente vulnerável a recolonizações piores. A literatura enfatiza a superioridade biológica da timoquinona justamente pela sua função antimicrobiana seletiva. Ela restaura o equilíbrio em vez de aniquilar a flora. Ela apresenta atividade contra patógenos, sim, mas permite que as populações comensais, que as bactérias protetoras, voltem a florescer e reocupem seu espaço ecológico. É um manejo ecológico celular formidável. E falando em ecologia celular e tecidos anormais, precisamos avançar para o quinto mecanismo, a atividade pró-apoptótica. A literatura oncológica sobre a timoquinona é densa e exige precisão absoluta na nossa análise. O mecanismo 5 lida com o combate direto a anomalias severas. Vamos definir a apoptose de forma clara. É a morte celular programada. Uma instrução biológica que ordena uma célula danificada que se autodestrua sem inflamar o tecido vizinho. As células cancerígenas, no entanto, desenvolvem mutações sofisticadas. Elas conseguem evadir essa apoptose, ignorando o sinal de morte e proliferando sem controle. E o que as meta-análises de mais de 30 estudos independentes detalham sobre o impacto da timoquinona nesse processo de evasão? Elas demonstram que a timoquinona induz a apoptose em linhagens agressivas de câncer de mama, cólon, fígado e, crucialmente, pele. Ela atua visando proteínas reguladoras específicas nessas células tumorais, correto? Particularmente a BCL2 e a proteína supressora P53. Exatamente. A molécula reinstala o comando de autodestruição dentro da célula cancerígena. Os dados in vitro são inegavelmente robustos. E aqui, como clínico, eu preciso fazer uma intervenção crítica e puxar o freio analítico. Precisamos traçar uma linha divisória rigorosa entre eficácia in vitro e in vivo. É um ponto de responsabilidade médica indispensável. Observar células de câncer colapsarem em uma placa de PET após contato direto com a timoquinona purificada é ciência sólida, mas a extrapolação clínica exige cautela extrema. Sim, a extrapolação para a cura sistêmica de outros cânceres através de uso tópico ainda carece de validação clínica robusta. Aplicar o óleo nas costas e esperar que ele reverta um tumor interno massivo no cólon é ignorar a barreira da farmacocinética sistêmica. O grande gargalo biomédico é a entrega da molécula aos tecidos profundos em concentrações terapêuticas adequadas. O óleo transdérmico não resolve isso sozinho para órgãos internos. Onde a eficácia clínica transdérmica realmente atua com precisão é no câncer de pele ou anomalias cutâneas diretas, onde a barreira de entrega não existe. Correto. Nesses casos, a absorção leva a concentrações celulares altíssimas do princípio ativo diretamente na área afetada. O que nos introduz obrigatoriamente à seção 3 de nossa análise. Compreender esses 5 mecanismos é inútil sem aplicação do protocolo clínico correto. A eficácia celular depende intrinsecamente da cronobiologia, o momento biológico exato em que o composto é introduzido no organismo. A ciência do tempo. O protocolo justifica de forma categórica que a aplicação deve ocorrer estritamente entre as 22 horas e as 2 da manhã. E os processos fisiológicos desse período noturno explicam o porquê. É a janela exata de queda drástica do cortisol, um hormônio que normalmente
suprime a imunidade e o reparo. Simultaneamente, temos o pico de secreção do hormônio do crescimento e a máxima atividade natural de reparo do DNA. A pele literalmente muda seu comportamento. Exato. Ocorre o que chamamos clinicamente de condutância transdérmica noturna. A microcirculação dérmica aumenta e a permeabilidade da barreira sofre uma alteração estrutural profunda. A pele abre os portões e reduz as defesas para iniciar os reparos. Tentar forçar essa intervenção às 8 da manhã é lutar contra a biologia defensiva diurna do corpo. E além do tempo exato, a literatura alerta severamente sobre as especificações do produto. A qualidade da extração dita o resultado clínico de forma absoluta. O óleo deve ser obrigatoriamente prensado a frio e não refinado. Processos industriais que utilizam calor destroem a arquitetura volátil da timoquinona imediatamente. Sem mencionar que as extrações com solventes químicos introduzem contaminantes pesados no produto final, o que seria desastroso para um paciente já inflamado. Exigimos certificação orgânica e botânica confirmada como Nigella sativa. Além disso, testes de terceiros são inegociáveis para garantir uma concentração de timoquinona entre 1 e 3%. Se o paciente adquire um extrato sem essa padronização laboratorial, ele está, na prática, apenas esfregando lipídios inertes sobre a pele. Fato. Sobre o protocolo de aplicação física em si, a instrução clínica detalha aquecer cerca de meia colher de chá do óleo puro nas palmas das mãos. O calor do próprio corpo altera levemente a viscosidade e prepara os fitoquímicos. E a aplicação deve ser focada em movimentos circulares. Especificamente nas áreas afetadas pela dor inflamatória, como juntas, articulações, região lombar, joelhos e nós dos dedos. Ou, se o objetivo for absorção sistêmica ampla, deve se aplicar em zonas de pele mais fina e altamente vascularizada, como tórax, pescoço e a parte interna dos antebraços. O paciente deve aguardar rigorosamente 10 minutos para a absorção inicial antes de cobrir o local com roupas. E o tratamento exige adesão diária por um mínimo de 8 semanas. Esse prazo é estrutural. Modulações na via WNT beta-catenina não ocorrem da noite para o dia. É uma sinalização genética que demanda constância. Como médico, preciso introduzir aqui os alertas obrigatórios de segurança e interações farmacológicas. A timoquinona possui propriedades anticoagulantes leves, O que cria uma contraindicação direta para pacientes sem uso de afinadores sanguíneos agressivos, como a varfarina. O risco de interação sinérgica é real. Além disso, devido à família botânica Ranunculacea, reações alérgicas de contato são possíveis. Um teste de contato em uma área pequena 24 horas antes do uso é mandatório. E de forma ainda mais enfática, pacientes submetidos a protocolos ativos de quimioterapia ou radioterapia necessitam de consulta e liberação obrigatória do seu oncologista. Não podemos introduzir compostos antioxidantes ou apoptóticos endógenos de alta potência enquanto o oncologista está calculando uma dosagem química exata para destruir o tecido tumoral. É uma questão de controle absoluto de variáveis biológicas. Qualquer introdução não monitorada pode interferir na eficácia do tratamento oncológico primário. Com esses parâmetros rigorosos de segurança definidos, a pergunta que frequentemente surge nos painéis médicos é puramente econômica. Sim, a barreira de aceitação em diretrizes principais. Se temos mais de 2.000 estudos e atuação em 5 vias sistêmicas cruciais para a senescência, por que isso não domina a prática clínica alopática padrão? A resposta exige uma contextualização fria da ética e da economia farmacêutica. Compostos vegetais complexos em sua forma natural não sintetizada não são patenteáveis. A ausência de exclusividade legal elimina completamente a justificativa de retorno financeiro para os bilhões de dólares necessários para conduzir ensaios clínicos fase 3 em escala global. Sem as patentes exclusivas, não há incentivo multibilionário. E sem ensaios fase 3 de grande escala, as diretrizes médicas oficiais das associações principais não se alteram. Essa dinâmica econômica não desvalida a bioquímica detalhada que analisamos hoje, mas obriga o profissional de saúde
e o paciente instruído a buscarem ativamente essa ciência de forma independente. É o que torna esse tipo de dissecção bibliográfica tão imperativa para a manutenção rigorosa da saúde e da longevidade avançada. O que nos permite avançar para a nossa síntese clínica, recapitulando de forma concisa as fontes verificadas nesta análise. A aplicação transdérmica noturna de extrato padronizado de Nigella sativa demonstrou representar uma intervenção cientificamente fundamentada. Uma intervenção de baixo risco sistêmico e acessível, capaz de modular simultaneamente a inflamação e o estresse oxidativo severo. Além de induzir a regeneração celular crítica através do despertar das células-tronco via o ente-beta-catenina e da ativação antioxidante via NFR2. O que deixa aos profissionais e pacientes sêniores que acompanharam esta análise uma reflexão provocativa final para encerrarmos o painel. Uma reflexão sobre o próprio ecossistema médico moderno. Exato. Se um único composto não patenteável, utilizado de forma estritamente alinhada ao ciclo circadiano, pode orquestrar uma resposta regenerativa tão complexa, desde o controle microbiano limpo até a indução da apoptose em células malignas, fica evidente a lacuna no nosso modelo atual de intervenção fisiológica. sim, que outros mecanismos biológicos endógenos altamente eficazes e programados na nossa própria maquinaria celular estão sendo subutilizados na medicina moderna simplesmente por incompatibilidade com o atual modelo econômico de desenvolvimento farmacêutico. É um questionamento essencial. Agradecemos a todos que acompanharam os dados técnicos de hoje. Mantenham o rigor e até a nossa próxima análise clínica aprofundada.